Você já percebeu que muitas vezes nós passamos muito tempo desejando o que não temos e esquecemos de valorizar o que nós já temos? A ânsia, o desejo de possuir, ainda mais em um mundo onde o consumismo ou também a prosperidade está sendo muito pregada aí, principalmente na internet, faz com que muitas vezes nós acabamos nos cegando e não vendo o que nós já possuímos e não valorizando o que nós já temos. Muitas vezes você com certeza já ouviu aquela frase de que nós temos a mania de valorizar algo quando nós o perdemos e não enquanto nós o possuímos. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Erika e o vídeo de hoje é mais uma reflexão, um vídeo com o intuito de te fazer refletir sobre como você tem aplicado isso em sua vida. E claro, esse vídeo serve também para mim, porque eu já me vi em muitas situações onde eu ansiava muito por algo, tanto que eu esquecia do que eu já tinha e que eu não valorizava. Então eu quero te fazer refletir com esse vídeo sobre esse assunto aqui. O paradigma dos desejos contraditórios. Você com certeza já deve ter visto isso em algum filme, livro ou até na realidade. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Um dos exemplos que eu já vi muito é o famoso ali que deseja muito ter uma certa privacidade, enquanto que uma pessoa anônima deseja muito a fama. Tem também outros exemplos. A pessoa rica ali que deseja a simplicidade, a paz, a felicidade que ela tinha talvez antes de conquistar tudo que ela tem. Também o pobre que deseja muito luxo e conquistar riquezas e etc. Ainda dentro desse assunto do paradigma de desejos contraditórios, tem várias histórias que eu posso representar para vocês e você talvez já tenha ouvido alguma história que represente bem isso. Mas eu encontrei uma história bem curtinha na internet que resume exatamente isso e eu quero contar essa história para você. Então, havia um fazendeiro que trabalhava arduamente, acordava cedo, cuidava do seu plantio. Sabemos que o trabalho na terra exige muita força também e coragem. Mas esse fazendeiro desejava uma vida mais tranquila, mais calma, como a do pescador que ele observava à beira do rio, relaxado ali na sua pesca. Ele desejava muito a vida daquele pescador, enquanto que aquele pescador desejava ter a estabilidade, ter o seu próprio cultivo, assim como o fazendeiro tinha. Então, certo dia, esses dois homens se encontraram e começaram a compartilhar pensamentos. E daí eles perceberam que passavam muito tempo desejando o que o outro tinha e eles não valorizavam o que eles já possuíam. Como, por exemplo, o fazendeiro tinha alimento, tinha segurança, enquanto que o pescador tinha simplicidade e liberdade. Cada um possuía o que o outro achava que precisava para ser feliz. Essa história nos ensina como é fácil a gente romantizar a vida do outro, subestimando os desafios que essas pessoas enfrentam ou que o estilo de vida que elas têm enfrentam. Muitas vezes a gente talvez tenha um emprego e olha para outra pessoa que tem um outro trabalho e a gente fala, eu gostaria muito de ter a profissão daquela pessoa, porque nós subestimamos os desafios que aquela pessoa tem, porque todos os trabalhos têm o seu desafio, por isso todos devem ser valorizados. Mas voltando ao assunto que estamos debatendo aqui, em suma, a felicidade não depende de ter o que o outro possui, mas sim de valorizar o que já é nosso. Enquanto o fazendeiro desejava as águas tranquilas do pescador, o pescador desejava a estabilidade do fazendeiro. No fim, a felicidade, a paz está em cuidar do seu próprio campo. Então, essa história nos remete muito a isso. E essa história, isso de paradigma de desejos contraditórios, podemos aplicá-la não só à profissão, mas também a casamento, e a vida financeira, vida acadêmica. Também podemos aplicá-la aí entre as mulheres na questão de autoestima, no quesito de corpo, aparência. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Pense sobre qual área da sua vida talvez você está passando muito tempo desejando algo que você não possui e talvez você está se esquecendo de valorizar o que você já tem. Eu tenho certeza que se você parar para refletir um pouco, você tem coisas para agradecer. E tem coisas boas na sua vida. E ainda dentro desse assunto, há algo que acontece na vida da maioria das pessoas. E entra aí o perigo de viver no passado ou no futuro. A ânsia de possuir o que nós não temos, ou seja, o futuro. Ou então, pessoas que vivem muito presas ao passado, ao que já passou.
E muitas vezes isso pode nos cegar para não percebermos o que nós já possuímos, o que nós temos e valorizarmos isso, que é o presente. Há alguns dias atrás eu estava rolando ali o feed do Instagram e eu bati de cara com um Reels que a menina fez uma alusão para fazer as pessoas refletirem. Dizia o seguinte: um lado pareceu uma versão dela dizendo: nossa, eu perdi o pôr do sol de ontem, o pôr do sol de ontem deveria estar lindo, eu perdi aquele pôr do sol, como eu fui perder aquele pôr do sol, eu deveria ter assistido aquele pôr do sol, arrependi que eu não assisti aquele pôr do sol. E essa versão ficava muito ansiosa, muito remoendo tudo aquilo do passado, arrependida. E do outro lado apareceu uma outra versão dizendo assim: mas e o pôr do sol da manhã? Qual vai ser o horário do pôr do sol da manhã? Será que o pôr do sol da manhã vai estar lindo? Será que eu vou conseguir assistir o pôr do sol da manhã? Aí logo ela fez a pergunta: mas e o pôr do sol de hoje? E o pôr do sol que está acontecendo nesse momento? Porque o vídeo acontecia no momento de pôr do sol. Mas e o pôr do sol de agora? E esse vídeo me fez refletir muito. Talvez você aí se identifique com a primeira versão que estava muito preocupada com o pôr do sol de ontem. Muitas vezes você pode, talvez, ter cometido erros no seu passado que você se arrepende muito. E aí você fica pensando: nossa, eu não deveria ter feito aquilo. Minha vida seria bem melhor se eu não tivesse cometido aquele erro. Eu não deveria ter ido àquele lugar. Ou então, nossa, eu deveria ter feito tal coisa. Eu me arrependi que eu não fui para tal lugar. Eu deveria ter estudado. Eu deveria ter feito um curso. Eu deveria ter trabalhado. Eu deveria ter investido. Eu deveria fazer isso. Eu deveria fazer aquilo. Então você talvez se identificou com a segunda versão, que é: mas e amanhã? Será que eu vou chegar amanhã? Como eu estarei daqui a alguns anos? Será que eu vou ter conseguido comprar uma casa? Será que eu vou ter conseguido comprar um carro melhor? Será que eu vou ter conseguido terminar essa licenciatura? Será que eu vou ter conseguido um namorado ou me casar? Será que eu vou ter conseguido alcançar essas coisas aqui? Mas e aí eu te pergunto: e o hoje? E o momento agora que você tem em mãos? Porque sabemos que o passado, por mais que você se lamente sobre ele não vai voltar, nunca mais. Então você não vai poder mudar o passado. Então o que você precisa fazer talvez é se perdoar pelas coisas que você fez ou pelas coisas que você não fez. E sobre o futuro não te pertence. Você não sabe se você vai chegar lá. Não estou te dizendo isso para te deixar com medo ou ansioso, mas o futuro ainda não te pertence. O seu futuro pode ser qualquer coisa. Depende das suas decisões também, mas ele ainda não chegou. Então, e o hoje que você tem em mãos? O hoje tem a capacidade de mudar completamente, porque o hoje, amanhã será passado. Então, você pode mudar de certa forma o que vai se tornar o seu passado e ter uma história melhor para contar. E você pode tomar decisões que farão com que o amanhã seja melhor. Mas o que você tem em mãos, o que você possui apenas é o momento presente, é o agora. Ainda dentro desses exemplos eu vi uma imagem que eu compartilhei, onde uma pessoa estava numa colina cheia de muitas flores lindas, mas aquela pessoa estava com um binóculo muito focado numa outra colina à sua frente, onde havia apenas uma flor, mas ele queria aquela flor. E ele ficava o tempo inteiro observando aquela flor e ele não parava para perceber a quantidade de flores que ele já possuía na colina que ele estava. Eu quero te deixar 2 versículos aqui que resumem bem também o que eu quero te falar sobre o passado e o futuro, que são conselhos bíblicos que, se você colocar em prática, vão te fazer se tornar uma pessoa menos ansiosa e estar mais no presente e viver de fato o presente. O primeiro versículo está lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 a versículo 19, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse versículo nos fala sobre deixar o passado para trás. E existem vários versículos na Bíblia também que falam sobre isso. E que se nós vivemos sempre presos ao passado, nós não iremos conseguir evoluir e ficaremos estagnados. E o segundo versículo está lá em Mateus 6,34, mas também existem outros versículos interessantes sobre esse assunto, que diz assim: portanto,
Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui Jesus nos ensina a confiar em Deus e focar no presente. Talvez você se preocupe assim, mas e o amanhã? A Bíblia nos diz para não nos preocuparmos com o que nós iremos vestir ou comer, porque se Deus cuida dos pássaros, se Ele cuida até das pequenas plantinhas do campo, quem dirá mais de você? A verdade é que você tem o suficiente, tudo o que você precisa para prosperar e para conquistar outras coisas. Você só precisa nutrir o que já é seu. Essa frase me pegou muito e me fez refletir muito. Então, nutra o que você já tem. Olhe para o que você já tem, valorize o que você tem e nutra isso para que você possa evoluir e conquistar coisas. E não se apegue ao passado, porque esse passado será uma prisão, será algo que irá te atrasar e te arrastar e te impedir de evoluir. Além de confiar em Deus, de se perdoar por coisas em relação ao passado, eu trouxe algumas dicas práticas para te ajudar a conseguir focar no seu momento presente e conseguir ir evoluindo. Um dos primeiros exercícios que eu quero te passar aqui é a gratidão. Aprenda a ser grato, aprenda a exercer a gratidão todos os dias da sua vida. Você vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais leve, mais realizado. E muitas vezes esse exercício de agradecer vai te fazer enxergar coisas que talvez você não enxergou. Principalmente se você é uma pessoa perfeccionista, que você está sempre se cobrando muito. Esse exercício pode ser interessante para você. E aí, como você vai fazer isso? Se você gostar de escrever, compre um caderno e todo final do dia você vai lá e vai escrever coisas que você é grato por ele, coisas que aconteceram na sua vida naquele dia, ou coisas que você tem que você é muito grato. Lembre um pouco sobre o seu percurso durante o dia e escreva, faça exercício de agradecer. Agradeça mais a Deus quando você for fazer as suas orações. Fazendo esse exercício, você vai ser capaz de enxergar que você é uma pessoa muito abençoada, que você tem muitas coisas boas na sua vida e muitas vezes você tem tantas coisas boas que você um dia orou e pediu muito a Deus para ter. Reflita sobre isso. Às vezes você está vivendo uma oração que você orou há muito tempo, que você talvez orou, que você quis muito ter e hoje você tem. Seja mais grato por isso, seja mais grato pela vida, pelas bênçãos que você tem, porque só o fato de estarmos com vida, respirando e com saúde é uma imensa bênção em nossa vida. E se eu ainda não te convenci, vou te dar um exemplo que com certeza já aconteceu com você. Eu não tenho dúvidas. Você alguma vez já adoeceu ao ponto de ficar de cama, ao ponto de você se sentir muito fraco? Talvez você adoeceu ou talvez você se lesionou e aí você teve que ficar acamado ou então ficar de repouso. Naquele momento, o que passa na cabeça da gente? Naquele momento, muitas vezes, a gente pensa o quê? Nossa, como eu queria ficar bem, como eu queria me recuperar, não aguento mais estar assim. É esse pensamento que normalmente gira na cabeça da gente quando estamos doentes e principalmente impossibilitados de fazer algo. Então reflita sobre isso. Agora que você está bem, está com saúde, valoriza isso. Então esteja presente no momento. Talvez você está passando por uma fase ruim, que é aquela fase ruim, como eu disse, quando você está doente, é uma fase ruim. Tire os aprendizados e quando você se ficar bem, se recuperar, valoriza mais o que você tem, valoriza mais a saúde, a disposição, as pequenas coisas da vida. É nelas que está a verdadeira felicidade. E bom, vou finalizar esse vídeo agora com uma frase que resume tudo que eu disse aqui para você. Não se trata de ter tudo, mas de fazer o melhor que podemos com o que nós já temos. Então, eu te convido a refletir um pouco sobre tudo que eu disse aqui nesse vídeo e fazer esse exercício de estar mais presente e de ser mais grato pelo que você já tem. Você será uma pessoa mais feliz e com certeza com mais autoestima, mais leve e mais saudável também. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, ele tenha feito vocês refletir um pouco sobre isso, quem sabe ter te ajudado talvez. Mas é isso, eu vou deixando vocês por aqui e a gente fica com o encontro marcado para o próximo vídeo do canal. Fiquem com Deus, beijos de luz, tchau!